Olá, caros colegas! Hoje iremos conhecer a respeito das funções piso e teto, ou também conhecidas como funções valor máximo inteiro e valor mínimo inteiro, que possuem sua aplicabilidade em, por exemplo, programas de criação de planilhas, né? Esse vídeo se dá a título de conhecimento, então a gente vai conhecer um pouco a respeito dessas funções, né? Então, vamos aos conceitos introdutórios. Então, pessoal, como eu disse, a gente agora vai conhecer as funções piso e teto. E para apresentar essas duas funções, vamos começar a partir, das suas definições. Começando pela função teto, Seja x pertencente aos números reais, denotamos o menor inteiro maior que ou igual a x por teto de x. Então, expressando isso matematicamente, a gente tem que o teto de x ele é o menor valor inteiro maior que ou igual a x, E esse valor pertencente aos inteiros, como eu disse. E para exemplificar isso, a gente tem aqui, qual seria o teto de x? O teto de 3, Aí a gente pensa, qual é o menor inteiro maior que 3? O próprio 3, Esse outro exemplo. Qual é o menor inteiro maior que 199,5? 200. Essa outra operação aqui. Qual seria o teto de 2,5 mais 2? Aí a gente pode pensar da seguinte forma. Calcular apenas o teto do valor decimal e somar já com o valor inteiro. Para o resultado dessa operação nos dá o teto desse valor, Então, qual seria o teto de 2,5? O 3, porque ele é um menor valor inteiro maior que 2,5. Aí, no final, a gente soma os dois valores inteiros. 3 mais 2 igual a 5. Qual seria o teto de π? Π é aproximadamente 3,14. Qual é o menor inteiro maior que 3,14? O próprio 4, Então, a definição da função piso. Seja x, pertencente aos números reais, denotamos o maior inteiro menor que ou igual a x por piso de x. Então, expressando novamente matematicamente isso, a gente tem o piso de x como o maior valor pertencente aos inteiros, tais que esse valor ele é menor ou igual a x. Para exemplificar isso, a gente tem aqui. Qual seria o piso de 3, Então, a gente pensa, qual é o maior inteiro menor que 3? É o próprio 3 também. Esse outro exemplo, 199,5. Qual seria o piso desse valor? Aí a gente pensa novamente, qual é o maior inteiro menor que esse valor? 199. Essa outra operação aqui, que a gente calculou anteriormente para o teto, a gente pode pensar da mesma forma que a gente pensou anteriormente, Isola o valor já inteiro e calcula apenas o piso de 2,5. Qual seria o piso de 2,5? Novamente, qual é o maior valor inteiro menor que 2,5? É o próprio 2. Então, 2 mais 2 igual a 4. O piso de π. Π é aproximadamente 3,14 novamente. E qual seria o maior valor inteiro menor que esse valor? Menor que 3,14. O próprio 3, certo? Aqui a gente tem agora uma das propriedades mais básicas das funções piso e teto. Essa propriedade ela nos permite calcular os dois valores ao mesmo tempo, pensando em um número. Certo, existem outras propriedades, mas por enquanto a gente fica apenas com essa, que nos dá um conceito geral a respeito de como se descobrir um valor, um piso de um valor e o teto desse valor, certo? Vamos exemplificar isso. Qual seria o piso e o teto de 9,5? Então, a gente substitui a incógnita aqui x por 9,5 e vai pensando. O piso de 9,5, qual seria o maior inteiro menor que 9,5? O próprio 9. E
qual seria o maior valor inteiro menor que 9,5? Maior que 9,5, perdão, é o próprio 10, certo? Vamos agora praticar um pouco. Aqui a gente vai precisar usar a nossa reta numérica, né? Então, aqui eles nos perguntam qual seria o piso e o teto de menos 2,5. No mundo dos números negativos, né, a gente tem que ter a ideia de que tudo é o contrário, ou seja, eles crescem de trás para frente, se pensarmos na reta numérica positiva, certo? Então, substituindo aqui os nossos valores, o valor aqui 2,5, menos 2,5, perdão, qual seria, né, o maior inteiro menor que 2,5? Seria o 3. E qual seria, né, o menor inteiro maior que menos 2,5? O 2, o menos 2, né? Outro exemplo, pessoal. Aqui 45 sobre 7. Qual seria o piso e o teto desse valor? Novamente a gente vai utilizar a nossa propriedade básica para calcular o piso e o teto, certo? Mas antes a gente precisa realizar essa divisão, certo? Quando a gente realiza a divisão de 45 sobre 7, a gente consegue 6 inteiros e 3 sétimos de parte, certo? Então a gente já entende que esse valor é um número decimal, é um valor decimal, certo? Então qual seria o maior inteiro menor que esse número? O 6. E qual seria o maior inteiro, o menor inteiro maior que esse valor? É o 7, certo? Então, quando a gente consegue realizar através dessa propriedade, essa operação, a gente descobre o piso e o teto desse valor. Piso, respectivamente, 6 e o teto, 7, certo? Outro exemplo. Qual seria o piso de 53 sobre 11 e o teto de 53 sobre 11? Novamente, a gente aplica a nossa propriedade. Para a gente conseguir o resultado de outra forma, a gente pensa quais seriam os múltiplos de 11 aqui nesse exemplo, por exemplo. Então, a gente entende que 44 sobre 11 é um múltiplo de 11 e ele é menor que esse valor. E qual seria um outro múltiplo maior que esse valor? A gente entende 55 sobre 11, certo? Aí a gente entende que 44 sobre 11 é 4, 55 sobre 11 é 5. Então, esse número aqui vai estar entre 4 e 5, respectivamente, o número decimal novamente. Então, qual seria, né, o maior inteiro menor que esse valor aqui, 53 sobre 11? O próprio 4. E qual seria o menor inteiro maior que esse valor aqui? O 5, né, pessoal? Então, a gente conseguiu encontrar o piso e o teto desse valor ao mesmo tempo. Certo? Outro exemplo, agora com raiz quadrada, certo? Agora ele nos pede para calcularmos o piso e o teto de 11 sobre raiz de 2, né? A gente pode reescrever esse número aqui de outra forma. Por exemplo, colocar tudo dentro de uma raiz única. Então, qual seria o valor para a gente calcular o 11? A raiz de 121, que é 11. Então, raiz de 2 a gente permanece como tem uma divisão de raízes. A gente pode colocar aqui tudo dentro de uma única raiz e realizar a divisão. Qual seria o resultado de 121 por 2? 60,5. Raiz de 60,5. Novamente a gente volta a utilizar a nossa propriedade, agora reescrito esse valor aqui, certo? Então a gente pensa, qual é o maior inteiro menor que raiz de 60,5? A gente entende que esse valor está entre duas raízes perfeitas, né? Dois quadrados perfeitos, que seria raiz de 49 e raiz de 64. Raiz de 49, por sua vez, é 7 e raiz de 64 é 8. Então esse valor ele vai estar entre 7 e 8. Então a gente conseguiu encontrar o piso e o teto desse valor, né? Pensando novamente na nossa propriedade, o maior inteiro menor que raiz de 60,5 e o menor inteiro maior que raiz de 60,5, certo? Bom, pessoal, essas funções elas são bem simples, utilizadas em alguns programas como o Excel, né, para
Espero que vocês tenham